Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Um copo d'água como esse aqui, pela metade, tá cheio ou tá vazio? Tá metade cheio, metade vazio? Bom, depende de quem olha, né? Cada um vê de um jeito. A última pesquisa nacional do IBGE sobre emprego e desemprego mostra que houve um ligeiro crescimento entre o primeiro e o segundo semestre deste ano, em torno de 0,7 ponto do número de pessoas ocupadas com emprego, e de 0,4 ponto em relação ao segundo trimestre do ano passado. Quem vê o copo meio vazio afirma que isso indica que o desemprego e o subemprego estão virando uma condição permanente, coisa preocupante. Já quem vê o copo meio cheio é mais otimista e enxerga um recuo do desemprego em 10 estados, na comparação com o primeiro trimestre. Quem está com a razão? Assunto para o Câmara Debate, que recebe os deputados Bosco Saraiva, do Solidariedade do Amazonas, que preside a Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara, e Assis Carvalho, do PT do Piauí, a quem eu quero agradecer desde logo pela gentileza de terem aceito o convite para participar desse debate. Quero começar pelo deputado Assis Carvalho. Essa situação, como eu afirmei no início, deputado, significa que há uma estagnação na necessidade de crescimento do número de empregos que o país tanto precisa? Olha, a situação é muito triste. Nós estamos, além da situação do desemprego elevadíssimo, nós estamos com desalentados, aproximadamente 5 milhões de pessoas, 4,9. Que são aqueles que então, já nem procuram mais. Estão desiludidos. Esse é um dado preocupante, porque você perdeu totalmente a esperança. E quando você está desesperançado, ou você entra numa depressão, ou vai para o campo da violência, por vale tudo. Então, para a marginalidade. Para a marginalidade. E a marginalidade ela é cara para a sociedade. E não se resolve marginalidade de quem está desalentado colocando revólver na mão de cada um. Muito pelo contrário, você estimula mais a violência. Então a situação é muito triste, porque você não vê uma ação concreta de resolver isso. Quando você está num índice tão elevado de 12,7%, que está uma redução momentânea em relação ao trimestre de 0,7%, isso é um número questionável, porque 0,7% está em margem de erro. Não dá nem para segurar se realmente ele existe, porque toda pesquisa sabe que você tem uma margem. Né? Então, no momento, é porque a gente não tem uma ação concreta. Nós estamos com 7.400 obras paradas, com 130 bilhões, 131 bilhões, a gente geraria uma quantidade de emprego razoável. Mas o olhar é exatamente beneficiar, por exemplo, o agronegócio com 84 bilhões para resolver a reforma da Previdência. Se colocasse esses recursos para resolver as obras paradas, por exemplo, que estão aí praticamente há 4, 5 anos, desde o golpe da presidente Dilma, essas obras estão paradas. Temos lá no nosso estado, que é meu e que é seu também, né, a Transnordestina, por exemplo, uma obra que tem um significado para o Piauí, para o Maranhão, para o Ceará, para Pernambuco. Se fazia uma integração significativa, além da geração de emprego direta, teria uma geração de emprego permanente, porque você passa a escoar a produção. Está parada a obra, desempregou todo mundo, e para você retomar uma obra como essa, é muito caro para a nação. Então, é muito triste o que nós estamos vivendo na nossa nação. Eu queria ouvir o deputado Bosco. O senhor vê o copo mais cheio? Não. Ou mais vazio? Nesse tema eu vejo... está vendo ele... Não, nesse tema nós temos... Meio vazio. Nós precisamos ser realistas. Eu sou uma pessoa otimista. Eu sempre acho que ainda tenho meio copo d'água. Né? Especificamente neste tema, a representatividade ela é depressiva. Esse é um tema depressivo. O tema do desemprego no Brasil, já de alguns anos, é depressivo. A razão quando ele coloca que não há uma política clara com relação à geração de emprego, à ocupação. Se não, vejamos, nós precisamos olhar para dentro do nosso país, a natureza dos nossos concidadãos. Nós precisamos ativar imediatamente a Constituição Civil.
É a construção civil que gera com muita rapidez, que gira a economia. É um setor que gera emprego mais rapidamente. Mais rapidamente. Então, Mundo nós todo. precisamos... Não tem discussão de mérito teórico diferente deste. Isso é uma experiência para quem já rodou muito, que nem nós três que cá estamos. Já tem estrada, a gente já viu as coisas acontecerem nesse país em diversos momentos, com diversas tendências, com diversas situações. Então, eu pessoalmente estranho muito que não haja uma política efetiva de investimento neste setor, que é o setor que movimenta os demais setores. É a construção civil que dá vaga para o pedreiro, para o carpinteiro, para o motorista, para o vigia, para a pequena cozinha industrial e que faz gerar exatamente o setor de comércio das lojas de material de construção. Ora, isso é tão claro e está tão distante da política efetiva que a gente vê hoje, que aqui eu faço, inclusive, um apelo para que o setor econômico do atual governo olhe para este campo. A gente ouve determinadas coisas que não condiz muito com a realidade. Há movimentos de preparação para que a economia volte a crescer, mas a depressão está presente em todas as cidades brasileiras, todas elas, da maior ou menor. Cada centro comercial que a gente vai, a gente vê as lojas desocupadas. Cada shopping, por maior que seja, a gente enxerga as pessoas passeando sem comprar. O empresário no Brasil está vivendo porque existe uma coisa no mundo chamada utopia. Pois é, mas, deputado Assis, a gente observa também que, como diz o deputado Bosco, é necessário investir. Mas investir com que recursos? O país está numa dificuldade econômica muito séria. Não há dinheiro para investimento. Mal está dando para o custeio. Aí agora eu vou fazer suas palavras aqui, Paulo José. É o copo d'água. Tem ou não tem? Depende do jeito que você olha. Em 2002, quando o presidente Lula assumiu este país, nós estávamos com um país sem nenhum crédito internacional. Risco Brasil acima de 4 mil pontos. As reservas cambiais de 37 milhões de dólares. Tudo que se queria fazer aqui neste país tinha que pedir permissão ao Fundo Monetário Internacional. Aí dizia que não tinha dinheiro, porque já vinha de uma situação realmente bastante complicada. O presidente criou um processo, que aí eu faço minhas palavras aqui do deputado Bosco, que foi o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Fez um grande concerto nacional, chamou o empresariado, fez priorizações. Engenheiro civil, que nos anos 80 foi a década perdida, não conseguia emprego de R$1.000, passou a faltar engenheiro civil deste país. E onde foi que se gerou emprego de imediato? Exatamente na construção civil, porque era o foco principal do Programa de Aceleração do Crescimento, que em 2003 também dizia que não tinha dinheiro. Mas, olhando de forma positiva e buscando onde era possível, sem precisar mexer em reformas trabalhistas, sem fazer a violência que se faz com a reforma da Previdência, porque o que foi feito na época, e eu sou um defensor que tem que ter reforma da Previdência, sim. Agora tem que ser uma reforma da Previdência que mexe no andar de cima, não no andar de baixo, como foi feito novamente. E se gerou emprego naquela época. Nós tivemos, na era do PT, o pleno emprego, 4,9% de desempregado, que é considerado mundialmente o pleno emprego, em período de crise. Então é isso que faz a diferença. Agora, por que é que não se faz agora? Porque não tem um único programa virado para isso. Minha Casa Minha Vida, que é a construção civil. Quando o presidente Lula, depois do mandato do presidente Dilma, fez o grande investimento na Minha Casa Minha Vida, a gente fez o pequeno comércio lá de Belém ou lá de Teresina funcionar. Porque estava todo mundo ali vendendo material de construção, estavam as pessoas cuidando do material elétrico, era o pedreiro trabalhando, o servente. O Luz para Todos, que está também relacionado à construção civil, o que tinha de gente produzindo um poste, o que tinha de gente cavando um buraco. Quer dizer, a gente conseguiu mexer na economia deste país com ações desse tamanho, que não são grandes recursos. Então, só para colocar, nós temos, por exemplo, aqui, e aí eu já coloco na pauta, aqui, a seção onerosa, por exemplo. O que nós vamos fazer com os recursos da seção onerosa?
Se fosse colocado para a pauta da construção civil, geraria emprego. Mas vão colocar para onde? Vão colocar para pagar uma dívida impagável. Então, essa é a questão que é o olhar que está tendo neste país. Não tem um compromisso com a geração de emprego e renda, que o presidente Lula tinha e que, infelizmente, este governo que está aí e aquele que participou do golpe, que foi o anterior, Michel Temer, não tem nenhum compromisso com a geração de emprego e renda. Só tem compromisso com andar de cima com os rentistas. Queria colocar a mesma questão para o deputado Bosco. A gente tem, e é só observar os números da economia, uma dificuldade muito grande para ter dinheiro para investimento. Como fazer gerar empregos, através até mesmo da construção civil, como o senhor defende, sem recursos? Olha só, Paulo, esse é o desafio de quem governa. O desafio de quem governa é exatamente o de criar as condições para melhorar a condição de vida do povo. Aqui, afaste-se as ideologias, afaste-se efetivamente os discursos para a esquerda ou para a direita e se coloque na mesa efetivamente aquilo que interessa à população. O meu amigo que está lá no Morro da Liberdade, no bairro onde nasci e me criei lá em Manaus, ele está esperando uma resposta para segunda-feira que vem ele sair e ir trabalhar. Ele quer ir para o comércio, ele quer ir para o serviço, ou ele quer ir lá para o Distrito Industrial da Zona Franca de Manaus. Então, esses recursos estão disponíveis no governo, que como um todo tem que fazer a gestão daquilo que tem. Se está gastando muito com o serviço público, que se retire do serviço público. Se está indo para setores que não sejam setores produtivos, que se encaminhe exatamente para onde vai, ao final, gerar o emprego que a população precisa de trabalhar exatamente para que a gente volte a pensar num país efetivamente mais justo. Eu posso indicar alguns setores, como o Assis falou aí de um dos temas, que é essa questão onerosa, que pode ser retirado. Quando a gente coloca na mesa, a gente encontra mais variadas soluções para o redirecionamento do investimento no setor produtivo do país. Há que se dizer o seguinte: nós temos muita coisa para fazer, especialmente no campo da nossa indústria, absurdamente absurdamente atrasado, o nosso maquinário, nossas tecnologias, no Brasil inteiro, com uma indústria atrasada. Tem uma coisa que eu não consigo absolutamente conceber, e que dá um dado do atraso de décadas no nosso país. Nós temos um mercado interno fantástico e nós não temos uma marca de veículos nossa. Todos os veículos que circulam dentro do Brasil são de fábricas estrangeiras. A Fábrica Nacional de Motores. A FNME, quando passou para Juscelino, que entrou a Volkswagen e a Ford, acabou com a FNME, que era uma fábrica. Então, a gente está falando de 60 anos atrás. Veja que, com tudo que a gente tem, nós não fomos capazes ainda, a nossa indústria, de criar efetivamente isso. Enquanto isso, criou-se uma série de penduricalhos, que vai ser o grande debate deste semestre, que é a reforma tributária, o grande debate deste semestre, que tem muito a ver com a geração de emprego. Bom, Câmara Debate vai para um rápido intervalo. Nós estamos recebendo os deputados Bosco Saraiva, do Solidariedade do Amazonas, e Assis Carvalho, do PT do Piauí. Na pauta de hoje, os últimos números sobre emprego e desemprego no Brasil. Nós voltamos já. Estamos de volta com o Câmara Debates, que hoje discute a última pesquisa sobre emprego e desemprego no Brasil. Temos a participação dos deputados Bosco Saraiva, do Solidariedade do Amazonas, que preside a Comissão de Desenvolvimento Econômico, e Assis Carvalho, que faz parte do PT do Piauí. Eu queria agora falar um pouco de um dado que me deixou um pouco preocupado aqui, que a taxa de desemprego entre as mulheres brasileiras foi de 14,1% no segundo trimestre do ano, significativamente superior à taxa de desocupação de 10,3% dos homens. Ou seja, as mulheres estão sofrendo muito mais com o desemprego, deputado Assis. O que está acontecendo? Qual é a causa disso? Um fato concreto. Quando você tem uma depressão econômica que nós estamos passando, são os setores mais frágeis que sofrem primeiro.
E as mulheres, historicamente, sempre já tiveram uma dificuldade de entrar no mercado de trabalho. E quando entra, tem um salário diferenciado do homem. Essa é a briga permanente da igualdade que a gente defende. Então, no momento que você tem uma dificuldade como essa, o comércio sempre vai priorizar o homem, nunca a mulher, porque a mulher engravida, porque a mulher tem uma lei que se tem um menino tem tantos meses de licença. Então, quando tem que escolher, o comércio sempre, lamentavelmente, deixa a mulher de lado e vai priorizar o homem. Isso é o preço, lamentavelmente, do modelo cruel que nós temos do tal da mão invisível do mercado. Ela é assim. Por isso que o Estado tem que ser forte para mediar essas relações. Esse é um ponto que a gente tem de se preocupar bastante. Dizer assim, que a gente passa numa situação, porque o nosso país, ele praticamente vive de commodities. Eu concordo aqui, nós não temos diferença em relação à situação da falta de tecnologia, que o Brasil poderia ter desenvolvido mais, não tem, sobre nosso olhar sobre desemprego, tanto do Bolsa Saraiva como do nosso olhar, não é diferente. Porque a gente vive esse dia a dia. A propósito, no intervalo, a gente lembrou que esquecemos de falar da Gurgel. A Gurgel, que também foi uma fábrica brasileira. Então, você imagina só, agora o que aconteceu? O problema é que a gente tem dificuldade de ter um programa continuado. Quando o ministro Aloysio Mercadante, naquela época, defendia o Brasil Sem Fronteira, e eu estava numa palestra, ele colocando este programa, qual era a linha? Era exatamente você buscar tecnologia fora. Não é que você manda um estudante para fora, ele nunca mais volta com o olhar brasileiro, ele volta com o olhar de mundo. Eu tenho a felicidade de ter 2 filhos que estudaram no exterior. Graças a Deus, inclusive pago pelo governo francês. Eles conseguiram bolsa, não foi pago nem pelo governo brasileiro, lá fora. É diferente, né, o olhar. E a França, eles pegam, dão bolsa 100%, que nem meus 2 filhos conseguiram para lá, não cobram nada, porque é que eles querem? Eles querem exatamente cabeça no mundo com o olhar da França, com o olhar da Europa. A gente aqui é o contrário. No momento que manda alguém para estudar fora, parece que a gente está queimando o dinheiro. Primeira estupidez, né, que a gente vê agora com a história do fim do Brasil Sem Fronteira, com a dificuldade de estimular as pessoas a buscar conhecimento fora. Isso é uma coisa atrasada. A gente nunca vai avançar tecnologicamente se não investir nessa meninada. Não somos... não somos capazes de desenvolver uma tecnologia sem buscar o que está vivido no mundo. Infelizmente, o Brasil tem isso. E aí, quando vem a economia, ela paga este preço, porque a gente continua com as commodities. No momento que tem uma crise de commodities, no momento que o cidadão não vai comprar a laranja brasileira, que ele não vai comprar o ferro brasileiro, aí existe todo o sofrimento que a gente tem. Porque a gente não tem tecnologia para exportar, infelizmente. Agora, deputado Bustos, tem uma outra questão que se agrega a essa consequência drástica desse desemprego em relação às mulheres, é que os pobres sempre sofrem muito mais nesse momento do que os ricos. Ou os de classe média têm mais chance de voltar ao mercado. O pobre é uma dificuldade danada. A retração da economia automaticamente retira do setor de serviços. No comércio, por exemplo, a maioria dos balconistas são mulheres. Então ela vai perdendo, é mais frágil, efetivamente. E aí é uma retração geral. Na proporção... E o próprio presidente Bolsonaro disse, não, elas têm que ganhar menos mesmo porque elas engravidam, etc. Eu me lembro da declaração dele. Não, aí é bobagem, é uma bobagem, porque elas têm que ganhar tanto quanto nós, ela faz o mesmo, né? Faz o mesmo serviço, tem que ganhar. Isso é uma coisa já efetivamente ultrapassada. No meu modo de ver, no meu conceito, elas são tanto quanto cada um homem. Na verdade, a retração puniu ambos os sexos. Porém, é muito mais. Aí tem as desvantagens, para ela, as desvantagens da gravidez, uma regra diferenciada, enfim, que efetivamente a retirou do mercado. A gente retomará aí todos esses postos com o incentivo ao desenvolvimento, com o investimento efetivo nos setores produtivos, né? Quer dizer, as velhas políticas de financiamento ou de subsídios têm que ser revistas para que os setores mais periféricos possam efetivamente produzir. Eu estou falando aqui da pequena e da média empresa. Esta precisa ser incentivada com muita rapidez. São as maiores ela chama na hora. Empresas são as micro chama na hora. Empresas. E aí a gente volta para esse debate que a gente vai travar agora. Da reforma tributária. Quer dizer, ele está relativizado com a questão da geração de emprego.
nós temos aqui, isso vai ser uma guerra entre os estados, Paulo. Porque todos os estados deram incentivo fiscal do ICMS. E eles levaram a sua empresa lá a partir de uma decisão do estado, daquela pedaço da federação. Como é que agora vai tirar o incentivo que deu para você lá? Então, esse debate é muito importante que a gente possa fazer, porque entre o que a gente discute aqui, as propostas que estão aí serem debatidas na Câmara e no Senado, e aqui ainda deve aportar aqui na nossa casa, a partir do governo federal, está o povo que precisa trabalhar. Aí tem gente, tem pessoas. Pois é, o senhor, no início do programa, mencionou a questão dos desalentados, né? Aquelas pessoas que até já desistiram de procurar empregos, etc. Mas a gente observa no atual governo também uma falta de cuidado com o futuro, um olhar mais lá adiante. Quando a gente vê, por exemplo, os cortes na educação. Pronto, isso. Como é que você imagina ser um Brasil competitivo se você não investe em neurônios, tecnologia da informação, em universidades? Eu estava vendo a estupidez agora, o desrespeito à universidades, que aconteceu agora no Ceará, mexendo na autonomia, onde lá está um levante hoje lá no Ceará, estado vizinho lá do nosso Piauí, porque ele não respeita a lista, pegou o terceiro colocado, teve 2% no reitor. Isso é respeito a quem quer uma autonomia universitária? Mas não é só isso, além do desrespeito político, tem o desrespeito econômico. Os cortes são absurdos. O Instituto Federal tem um projeto extraordinário neste país. Estão sofrendo. Eu recebi uma comissão ontem, desesperados. No meu estado, nós temos 20 institutos, estão fechando, eles não têm mais orçamento para chegar ao final do ano. Já começaram a atrasar. E é um ensino técnico, ensino técnico, que é a base. E eles não têm mais orçamento, quer dizer, os fornecedores já estão devendo o mês de junho, então eles já não fornecem mais para o mês de setembro, porque não tem orçamento. Minha Nossa Senhora, onde nós vamos parar com uma situação dessa? Então, é uma situação, se essa casa não levantar a cabeça, e aqui eu vou da mesma linha aqui do Bolso Saraiva, independentemente de esquerda ou direita. Eu sou de centro-esquerda, porque defendo a inclusão social, porque defendo os mais pobres. Eu tenho o meu lado bem resolvido. Mas tem a pátria brasileira. Se essa casa não levantar a cabeça, mesmo depois desse estrago que está aí, eu não sei quantos anos nós vamos ter para reerguer essa nação. Porque se você ataca a educação, o prejuízo é muito grande. É uma violência. Então a gente não avança. Se a gente está falando de curto prazo, é grande. Se a gente fala de longo prazo, é muito maior. Muito maior. Deputado Bosco, em relação a isso que diz o deputado Assis, o senhor concorda que o Congresso é que deve assumir o protagonismo desse processo, uma vez que parece que o governo federal está batendo cabeça e não consegue... Acho que isso está materializado. Já está materializado sobre essa presidência do presidente Rodrigo Maia. Na política não existe vácuo. Se ficar o vácuo, vai ganhar ocupar. E o Rodrigo, muito inteligentemente, viu que havia um desejo da população de que as coisas acontecessem. E por isso, exatamente, está pautando temas que, debatidos ou com posicionamento diferente, ele está exatamente desonerando, tocando para frente, modernizando. Nós estamos muito longe. Eu, pessoalmente, confesso a você, Paulo, eu estou plantando tâmaras nesta minha passagem aqui pela Câmara dos Deputados, à frente da comissão. Compreendeu? Porque nós estamos no século passado ainda, atrasado. O que era o café há 100 anos atrás, hoje é a soja. Está comparado e está dito. A nossa história de sempre. Nós continuamos errando e nos fechando para o mundo. Nós aumentamos a nossa população, nós temos, de fato, muitos desesperados, muita gente com depressão no país, em razão da ausência do seu trabalho, olhando para dentro de casa e vendo a dificuldade. Esta é uma realidade, isso tem que sensibilizar todos nós, especialmente o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados. Cada deputado aqui da Câmara está vivendo isso na sua base. Cada um deles está indo lá fazer uma visita, onde quer que seja, está trazendo currículos de gente muito bem preparada, que está a ver navios, como diria no ditado popular. E isso é que, se a Câmara dos Deputados não assumir o protagonismo de forma como vem assumindo, eu reconheço aqui
o esforço do presidente Maia para colocar na pauta aquilo que interessa e a retomada da economia no Brasil. Em 30 segundos, deputado Assis, nosso tempo está praticamente esgotado. Que medidas mais urgentes e imediatas o senhor sugeriria para se dar início, pontapé inicial no enfrentamento desse problema? Primeiro que a reforma tributária é necessária. Eu também acredito muito nisso, com o cuidado que a reforma tributária não passe pelo desastre da reforma da Previdência. A reforma tributária tem que realmente distribuir renda tributando o que precisa ser tributado. Como diz o deputado Bosco, a guerra fiscal vai continuar. Pois é, e ela vai, mas você tem que ter um prazo. Continuar. Eu conheci o relatório, participei da comissão, que eu estou no meu 3º mandato, ali com o Luiz Carlos Raul. Ele é do PSDB, Sim. mas eu quero dizer que ele foi ao meu estado, com o nosso governador, e eu defendi e defendo o relatório do Luiz Carlos Raul. É um exemplo concreto. Eu estou com dúvida desse outro relatório, mas vamos tentar melhorar. A outra questão é fazer o que o PT fez quando esteve no governo. O PT pegou este país com a 12ª economia do mundo, fechada para o mundo, deixou na 6ª, abriu as fronteiras. Levou as empresas daqui para poder investir fora. Hoje, infelizmente, estão todas aí criminalizadas. Vejam o que é um país pequeno, quer dizer, quando é criminalizado porque estava investindo fora, certo? Para poder fazer uma disputa mundial, agora fecha as fronteiras novamente. E a outra é fazer o dever de casa. Aí nós temos isso que é a Constituição Civil, a minha casa, minha vida tem que voltar. Se não fizer isso, não gera emprego. Nós temos que discutir a tabela de imposto de renda. Nós temos hoje 50% das pessoas que ganham até 5 salários mínimos sendo tributado de uma forma exagerada. Não pode ser. Você pode mexer com isso. Nós temos que discutir novamente a inclusão social. As pessoas estão no semáforo. Voltar a pedir uma esmola, pelo amor de Deus, que o PT tinha tirado essas pessoas dos semáforos. Então, nós temos saídas que já experimentamos e deu certo. Agora, é difícil a gente assumir isso. E eu aqui concordo. O presidente desta casa tem que assumir o protagonismo. Na ausência de um presidente do Brasil, alguém tem que tomar as rédeas. E eu acho que o presidente está até fazendo o possível para dialogar. Eu tenho a minha discordância, naturalmente. Não estou dizendo que vai ser igual o que eu imagino, mas não podemos deixar este país ser tocado fogo, como está tentando este presidente maluco que está aí neste governo, destruindo nossa nação. Queria agradecer ao deputado Bosco, ao deputado Assis. Eu acho que a gente precisa encher o copo, né? No duro, a gente precisa mesmo encher o copo. Esta edição do Câmara Debate fica por aqui. Você pode assistir a qualquer edição do nosso programa entrando em nossa página na internet ou acessando o nosso canal no YouTube. Obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.